prioridades. Vamos repetir juntos isso? Diga, prioridades. Você quer saber se uma pessoa ela é sábia ou se ela é doida? Ou você quer saber se você é sábio ou se você é completamente pirado? Olhe para as suas prioridades, para aquilo que tem valor para você. Aquilo que é de fato importante para você. A gente descobre se uma pessoa ela é sensata nos valores que ela tem, nas prioridades que ela tem. E Salomão vai usar uma figura que eu acho extraordinária no verso 16 e 17. Ele diz assim: como é triste a terra governada por uma pessoa imatura, cujas autoridades fazem banquetes logo de manhã. Olha, logo de manhã já estão festejando, já estão farreando nessa terra de imaturidade, de tolice. Agora ele parte para o lado oposto. Como é feliz a terra que tem como rei um líder nobre, cujas autoridades fazem banquetes no momento que apropriado para recuperarem as forças e não para se embebedarem. Então, é o seguinte, Salomão está falando o seguinte: existe uma terra de tolice, existe uma terra de imaturidade, onde os governantes, eles festejam, eles colhem eles desfrutam antes do trabalho. Isso é loucura, isso é doideira. Mas feliz é a casa, a nação, onde o rei festeja depois do trabalho, depois da guerra. Por quê? Porque o que é mais importante para ele está no lugar certo. E eu quero perguntar para você, o que de fato é prioridade na sua vida? Não no discurso, não naquilo que você fala. Para pensar, o que de fato está numa escala de importância na sua vida. Tem gente que valoriza mais os colegas do que a própria família. E dá mais valor para os colegas do que para a família, para as amigas. Ele sempre tem tempo. Um amigo chama para alguma coisa, ele tem tempo, ajuda. Agora, se a família precisar de alguma coisa, ele não tem. Tem gente que valoriza mais o trabalho do que a saúde. A pessoa está perdendo saúde física, emocional e tal, mas para ela o mais importante é o trabalho. E daí ela vai perdendo saúde. Eu acho que é uma escolha tola, mas há quem pense que é sábia. Há quem valorize mais as coisas materiais do que as coisas espirituais. Isso aqui é muito importante, gente, porque são as nossas prioridades que nos levarão a escolher certo ou errado. Certo ou errado. Eu já dei esse testemunho aqui. Eu me lembro, logo que eu fui para Limeira, isso foi em 2004. Isso, 2004. Eu era muito jovem, tinha 22 anos, estava começando no ministério, e eu estava com aquela coisa que eu precisava provar as coisas para os outros. Eu trabalhei 7 anos só tomando. Você não vale nada, você não presta, assim, é daí para baixo, daí para baixo de cachorro, como é que diz. E tal, você não entende nada, seu débito, enfim, ouvindo isso dos meus líderes. Aí quando eu fui para o ministério, dentro de mim tinha uma coisa assim, é óbvio que eu queria fazer a obra de Deus e ganhar almas, mas eu tinha também um negócio assim, eu vou provar para esses miseráveis aí que eu sou gente também. E daí eu cheguei em Limeira, gente, eu saía de casa 4h30, 5 horas da manhã e ia para a igreja. E às vezes voltava meia-noite, 11 horas da noite. Ficava lá, às vezes não tinha nada, a igreja era pequena, mas eu ficava orando horas, lendo a Bíblia, saía visitando, eu precisava que Deus fizesse alguma coisa e tal, e eu estava valorizando mais o ministério do que a minha família.
A Fernanda tinha 1 mês quando nós mudamos para lá. A Dani sempre trabalhou a vida inteira, desde os 12 anos. E estava sem trabalho, ela pediu a conta para me acompanhar. E eu me lembro um dia, eu cheguei em casa para almoçar, mas assim, era para almoçar e sair. E quando eu cheguei em casa, ela estava com a Fernanda no colo, e eu cheguei meio de repente, ela estava chorando. Na hora do almoço. Aquilo foi um sinal, foi um aviso, para dizer o seguinte: as suas prioridades estão erradas. A igreja é importante, o ministério é importante, mas a sua família está acima disso. Está acima disso. Uma vez eu ouvi de um bispo de uma grande igreja dos Estados Unidos, numa mensagem, óbvio, ele dizendo o seguinte: por que muitos pastores estão frustrados? Porque eles amam a noiva de um outro homem. A igreja é a noiva de quem? De Cristo. E daí, às vezes, você ama a noiva de Cristo e não cuida da sua casa. Então, sirva a igreja, ame a sua família. Eu conheço muita gente que teve sucesso ministerialmente, mas o lar fracassou, infelizmente, porque a prioridade estava errada. Quando a Bíblia fala, gente, sobre amar a Deus em primeiro lugar, quando fala sobre buscar o reino de Deus em primeiro lugar, a Bíblia está nos ensinando isso, a ter senso de prioridade. A dizer para mim e para você que existem coisas que são mais importantes do que outras, e a gente precisa desse bom senso para saber ordenar as coisas, saber que dinheiro é importante, mas é importante aonde, qual escala de valor. Enfim, quem não sabe discernir suas prioridades ou inverte os valores, vai acabar agindo como um tolo. Eu vejo muita gente, como nesse versículo aqui, que ela quer ser recompensada antes do esforço. E é isso que Salomão está tratando, é gente que quer festa antes do trabalho. E para pensar como isso afeta a nossa vida prática, gente. Por exemplo, o que são as dívidas? Quando é que uma pessoa se endivida? Fala para mim. Quando ela quer a recompensa antes do quê? Antes do esforço. Para ela é mais importante, é prioridade festejar, desfrutar do que trabalhar. Então, ao invés dela trabalhar, receber e depois desfrutar, ela quer desfrutar para depois correr atrás. É por isso que tem essa frase, né? Eu estou correndo atrás do prejuízo. Misericórdia, né? Está correndo sempre atrás do prejuízo. Por quê? Porque as prioridades se inverteram. As prioridades estão completamente equivocadas. E esse é um caminho de tolice. Eu termino lendo com você Eclesiastes capítulo 10, verso 10. Eclesiastes capítulo 10, verso 10. A NVT traz a seguinte tradução, na parte B do versículo, e eu anotei isso, marquei, grifei na minha Bíblia. Eu quero deixar isso para você. Esse é o valor da sabedoria. Ela o ajuda a ser bem-sucedido. Esse é o valor da sabedoria. Ela o ajuda a ser bem-sucedido. Então, hoje o desafio para mim, o desafio para você é o seguinte: em primeiro lugar, melhore suas escolhas. Melhore suas escolhas. Começa a escolher melhor. Começa a escolher, não escolha por impulso, não escolha por pressão, não escolha por influência humana, não escolha... Tem gente que parece que está sempre um revólver apontado para a cabeça dela, uma afobação, uma ansiedade, não consulte o medo. Tenha paz para escolher. Tenha paz para escolher. Segundo lugar, melhore seu vocabulário.
Melhore suas palavras. Você já imaginou se você se gravasse? Uma vez falei isso para uma pessoa. Já pensou se tivesse uma câmera aqui, ficasse filmando essa atitude que você está tendo, ridícula? Falar bobagem. Escolha melhor as suas palavras. Fale palavras de edificação. Fale palavras que vão te ajudar a chegar no lugar que você deseja chegar. E em terceiro lugar, escolha melhor suas prioridades. Uma escala de valor. Valorize o que de fato tem valor, gente. Valorize a Deus. Valorize sua vida espiritual. Valorize sua família. Valorize. Jesus diz o seguinte: o que adianta um homem ganhar o mundo e o quê? Perder sua alma. Não vale a pena. Não vale a pena.